Agora eu começo essa segunda parte com essa pergunta, né? Então, qual é o mito do homem moderno? O que permeia, né, o imaginário, né, desse ser moderno? A gente, claro que a gente pode entender aqui já como pós-moderno, né, como contemporâneo, dos tempos atuais. Como tá? Eu acho que aquele vídeo que a gente acabou de ver, né, do senhor na Casa do Saber, ele traz já uma boa característica, uma grande característica dessa pessoa que vive hoje, né, nos tempos de hoje, e ele traz uma forma como as pessoas vivem a religião, né, de uma forma mais individualista e menos institucionalizada. Elas buscam mais esse sentido. Né? Mas a gente não pode negar que desde o iluminismo, um paradigma muito mais focado na matéria é uma característica muito mais comum hoje também. Né? Então eu saio de uma perspectiva teológica, né, de uma perspectiva religiosa nesse sentido, institucional, onde a própria religião é o centro do poder e influencia em muitas leis, inclusive, na justiça, né, o que o cidadão deve fazer ou não fazer. E eu passo, então, a um momento histórico, né, que o foco é mais em desenvolvimento de tecnologias, né, ciência, capital e acúmulo de capital. Isso é um paradigma do homem moderno. Né? Então, até utilizando uma ferramenta moderna, que é o gerador de imagens da inteligência artificial, eu escrevi, né, criar uma imagem baseada no mito do homem moderno, né? E surge essa imagem aqui, né? Meio que um aparelho com dinheiro, né? Com tecnologia. Achei interessante, né? Claro que é só um conceito, mas que é um conceito que fala algo do que governa boa parte do homem agora, né? Agora, isso obviamente traz um conflito. Sempre há um conflito. Na época devocional, os astrólogos trazem essa visão de uma transição de era. Não sei se vocês já ouviram falar dessa visão, né, dessa perspectiva. A gente sai de uma era de peixes, que tem um aspecto devocional, para a era de aquários. O intelecto superior, as tecnologias. E, interessantemente, nós observamos de fato uma mudança de paradigma nesse aspecto coletivamente. É óbvio que se você pegar o indivíduo, hoje ainda vai ter alguém super devoto, né, e avesso a tecnologias. Embora cada vez menos é possível viver num mundo sem tecnologia. Né? Daqui a pouco, muitas das coisas que nós fazemos manualmente não vão mais nem existir. Né, a possibilidade. A gente pagava boleto no banco, né, tinha que chegar lá, pegar fila. Isso é algo que a tecnologia ajudou bastante. Né? Mas, enfim, são questões do paradigma do homem moderno. Né? E o que falam os filósofos sobre o sentido da vida? Como eu falei no início, a filosofia tem como um grande objetivo exatamente estudar, filosofar, pesquisar sobre esse tema. Né? Qual é a vida boa? Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Qual vida faz sentido? São perguntas filosóficas e que muitos pensadores ao longo dos milênios começaram a se colocar. A gente não tem registro antes dos filósofos pré-socráticos, né? Didaticamente são colocados dessa maneira. Alguns filósofos até nem gostam disso, porque meio que balizam aí Sócrates como um grande marco, mas, né, o tempo lá da escola de Mileto,
Heráclito, esses filósofos anteriores a Sócrates também tinham muito a acrescentar em muitas observações importantes. Mas é a partir dali que a gente tem só fragmentos, né? Então a gente não pode falar muito do que o ser humano pensava filosoficamente antes, né, desse período, na filosofia, enquanto escola, né, dentro de uma cadeira acadêmica. A própria academia vem com a filosofia de Platão, né, onde havia esse espaço que ele utilizava para lecionar, para falar sobre, né, tinha toda uma regra para quem podia participar da academia, né, e, enfim, ali eles iam discutir sobre essas questões da vida. Eu vou trazer aqui, sempre que eu falo de filosofia, eu gosto de destacar isso, até mesmo porque isso está gravado, depois vai para o YouTube, né, então eu não sou filósofo, né, os meus estudos, as minhas pesquisas são baseadas, né, na minha busca, nas minhas leituras, nas aulas que eu fiz, nos cursos que eu faço, né, seja na Casa do Saber, seja alguns cursos particulares que tem aí, alguns professores até pelo YouTube mesmo oferecem, eu gosto de fazer esses cursos, gosto de ler sobre filosofia, mas não tenho uma formação, então o que eu vou passar aqui, principalmente do resumo, mais ou menos de uma linha temporal de pensamento, né, é de uma pesquisa de um não filósofo. Então fique claro que eu também não vou aprofundar, e a gente nem tem tempo para isso, na ideia de todos. Eu poderia pegar só um filósofo e falar a palestra inteira só sobre o pensamento dele. Mas aqui vou pegar um monte e vou dar só uma pincelada de alguns aspectos principais da filosofia, né, desse pensador. Então o primeiro que eu vou trazer aqui é Platão com a alegoria da caverna. E a alegoria da caverna ele vai trazer no livro 7 da República. Platão é um filósofo particularmente que eu gosto de ler e que eu já li um pouco mais. E ali ele traz essa ideia de que há prisioneiros que estão olhando para uma parede numa caverna, tem um fogo atrás deles, uma fogueira, e tem um muro onde pessoas passam com objetos, né, em cima desse muro, e os prisioneiros veem o reflexo desses objetos na parede. Para Platão, essa é a representação do ser humano. Ele faz uma metáfora de como ele entende o ser humano, a partir das premissas dele. O que seria então? O ser humano seria o prisioneiro. O que ele vê seria a projeção de imagens reais. Ele não veria o real, ele veria a projeção. E aí o Platão vai trazer a diferença entre o mundo das ideias, né, e o mundo ordinário, né, corruptível, feio, que morre, né, que é perecível. Esse mundo é o mundo dos homens, mas nesse mundo, para Platão, não é possível encontrar essa boa vida, essa vida que vale a pena ser vivida. Porque tudo que você se apegar vai fatalmente decair, né, ser destruído, perecer. Então, a frustração é inevitável. E ele vai, então, sugerir que... Aí, na alegoria da caverna, ele imagina, ele conversando, né, sempre são diálogos, a maioria dos textos de Platão são diálogos, e ele vai conversar com um discípulo e fala, imagina que um desses prisioneiros é tirado à força, sobe-se a rampa por trás dele e joga ele lá no dia, e ele pode ver a luz do sol. É de se esperar que no primeiro momento ele vai ficar cego pela luz do sol. Mas depois que a visão se adequar, ele vai conseguir ver as coisas como elas são. Mas imagina que esse prisioneiro queira voltar para contar a experiência que ele viveu para os outros prisioneiros. E ele fala para o discípulo, é possível imaginar que esses prisioneiros não vão acreditar nele. E se pudessem, vão ficar tão indignados com o que ele tem para falar que podem até matá-lo. Então, essa alegoria ela é muito interessante. Se a gente pensar no mundo das ideias, nesse mundo metafísico,
né? Além da física, transcendente, né? Onde essas ideias são perfeitas, são belas, são eternas, né? Trazem todas essas questões de divindade, né? Seria como se fosse um mundo divino, né? E o ser humano vive nesse mundo limitado, material, concreto. Para Platão, então, a vida que vale a pena ser vivida só pode ser além dessa vida, porque ele acredita que nós podemos ir para lá. Só que existe um caminho que ele sugere. Para você ter menos angústia, menos frustração, ele vai falar isso sobre Platão, ele vai falar isso sobre isso no banquete, né? Onde ele vai falar sobre o amor. E quando ele vai falar sobre amor, no final ele vai falar várias pessoas trazendo perspectivas, é um livro muito interessante, inclusive já citei em outras palestras. No final ele vai trazer Sócrates, que vem de um encontro com a sacerdotisa Diotima. E eles vão falar sobre o deus Eros, que é aquele deus das aljavas, cheio de flechas, né? E que causa muito tumulto. E ele vai associar o amor ao desejo, né? Eros ao desejo. E é parecido com esse deus Eros, que tem várias flechas, algumas flechas de raiva, de inveja, de ciúme, de paixão, de cegueira, né? De fascinação. São várias flechas do Cupido. E se você ficar preso nisso, se o seu desejo ficar focado só no primeiro degrau da escada de Diotima, que é a estética, né, o físico, você vai se frustrar sempre. Então ele sugere que você vá subindo degraus, né, na escada de Diotima, até chegar à apreciação pura dessas ideias, né, ou da sugestão dessas ideias, através, né, do estudo da matemática, do conhecimento, de filosofia. Ele sugere que você vá buscando coisas mais virtuosas, né, mais sublimes, para que você administre melhor a angústia no tempo que você ainda tem para viver aqui. O diálogo Fédon, ele vai falar sobre a morte de Sócrates. E ali ele vai mostrar como que Sócrates fica feliz diante da morte. Ali é a expressão máxima do pensamento platônico, né? De que não é possível ser feliz aqui. E aí os discípulos de Sócrates, que são responsáveis pela própria cicuta ali, para dar cicuta, são funcionários públicos, né? E eles recebem essa ordem de Sócrates, e eles falam: Sócrates, todo mundo aqui admira você, você é um mestre, sai, ninguém está te segurando, vai viver a sua vida em exílio. Muitos fizeram isso de fato, né? E ele fala: Deus me livre, vocês vão me tirar essa chance, né? Eu nunca tentaria contra a minha vida. Aí toda uma questão de valores morais e tudo, mas eu fui julgado, eu fui condenado, né? E alguns dizem: Sócrates fez isso porque ele era orgulhoso, para mostrar até o último. Não, está claro ali, Platão queria mostrar isso. Ele fala claramente isso, inclusive. Agora que eu vou viver a vida boa, agora que eu estou indo, vocês querem que eu prolongue meu tempo aqui? Então, Fédon traz uma ideia bem interessante sobre esse pensamento de Platão. Então, o sentido da vida para Platão estaria em direcionar esse desejo, esse eros, para coisas mais sublimes, né? Para você ir se preparando para essa grande transição. O que Nietzsche vai fazer uma crítica ferrenha, né? E que, de certa maneira, parte do cristianismo vai seguir exatamente a mesma lógica platônica, né? Onde você tem que ir lapidando o seu comportamento, evitando os pecados, sendo justo, sendo honesto, sendo bom, para receber uma vida no paraíso, né? Então, a lógica filosófica cristã é similar à lógica platônica, né? E Nietzsche vai ser absolutamente contra isso, mas daqui a pouco a gente chega lá. O discípulo de Platão, Aristóteles, uma das características básicas da filosofia dele é trabalhar a virtude,
né, que ele entende ali como areté. O grego ele é uma língua muito mais complexa que o português, né? Então as palavras elas têm significados múltiplos, não só um. Então a gente não pode traduzir diretamente areté por virtude só, né? Porque é mais do que isso, mas é uma direção, um caminho, né? Algo moral, algo ético, algo virtuoso. Areté prega, né? Aristóteles prega que você tem que buscar essa areté. E quando você vai exercitando a virtude vira um hábito. Só que ele, ao contrário de Platão, não acredita que a vida boa só pode ser encontrada depois da vida, né? Depois da morte. Ele acredita que você pode sim cultivar bons laços, bons vínculos, né? Ele vai falar de filia, do conceito de amor que não é eros, mas conceito de filia, de vínculo, né? de amizade, de viver bons momentos com essas pessoas, né? Então, ele já tem uma visão um pouco diferente. A gente dá um salto aqui, estou pulando aí todas as filosofias cristãs, até mesmo para entender que elas têm uma lógica parecida com a platônica, né? Santo Agostinho, Santo Antão, São Tomás de Aquino, né? São João da Cruz, tem uma série de filósofos cristãos que vão trabalhar muito dentro, obviamente com particularidades, mas parecido com a lógica platônica. René Descartes ele vai falar sobre a ênfase no pensamento, e a frase que ficou famosa é penso, logo existo, né? Ele ainda era uma pessoa que acreditava em Deus, mas para Descartes, até mesmo pela influência de todo o iluminismo que estava nascendo, né, e de vários pensadores que começam a surgir e falar sobre isso, e a própria decepção e frustração com a maneira como a religião estava atuando no momento, né, ele vai dar uma ênfase no pensamento. E aqui a gente começa a ver o início de uma transição na filosofia, como eu falei, né, da metafísica para o materialismo, né, para a ciência. E aí você vem, chega Nietzsche, né, em Zaratustra ele fala, Deus está morto. E Deus está morto, para Nietzsche significa a ciência explicou Deus, nós não precisamos mais de Deus. A ótica nietzschiana, o foco é mais materialista, né? Então ele vai se prender mais na vida aqui e agora. E aí vão ter vários conceitos na filosofia de Nietzsche, como o do eterno retorno, amor fati, né? O próprio super-homem. Vão ser conceitos que vão trabalhar aí a ideia de que a vida boa, que vale a pena ser vivida, é aqui e agora e é você quem faz. Não é ninguém que vai vir e falar o que você tem que fazer, né? E ele não via sentido em acreditar que a vida boa vai vir só depois. Porque aí ele pensa que essa própria existência perde o sentido. E é um argumento bastante válido. Inclusive ele vai servir de base aí para o existencialismo e depois para a filosofia do absurdo de Albert Camus. Aqui, então, começa uma forma de se pensar em o que você pode fazer hoje, dentro das circunstâncias que você tem. Em Gaia Ciência, ele vai trazer o aforismo do Eterno Retorno, que ele vai falar, se viesse um ser sobrenatural, um demônio, um anjo, né? Diferentes traduções traduzem de diferentes formas, mas se viesse esse gênio, essa espécie de gênio com poderes e falasse, você vai viver a vida que você está vivendo eternamente. Tudo que você viveu até agora vai se repetir de novo, de novo, de novo, de novo. Você amaldiçoaria esse gênio ou você abençoaria esse gênio? Né? E aí, essa é uma questão filosófica muito interessante de Nietzsche. Porque, pensando nesse eterno retorno, de que as coisas vão sempre se repetir, isso daí gera uma urgência
se você não está gostando das coisas como elas são, você é o único e principal responsável por mudar. Então, busque, faça o que tiver ao seu alcance para melhorar dentro das suas limitações, dentro do seu contexto. Viva a melhor vida que é possível ser vivida para você. E aí ele traz essa ideia, e traz a ideia de amor fati, que não é uma ideia dele, né? Outros filósofos já falavam sobre amor fati, mas amor fati para Nietzsche é essa aceitação do seu destino, aceitação de quem você é, parar de lutar contra onde você nasceu, né? O que lugar você ocupa. Isso é a sua realidade, né? Abrace, acolha, aceite, né? Talvez ele foi o precursor da frase aceita que dói menos. ele vem com essa ideia, amor fati, né? Aceite o seu destino, abrace o seu destino. E se o ser humano fizer isso, ele vai se libertar das garras perversas das instituições, né? Que ele critica tanto. E aí ele vai se tornar o Übermensch, né? O além do homem, traduzido também como super-homem, né? Super-homem para Nietzsche não tem nada a ver com o personagem da DC dos quadrinhos. É esse homem liberto dessas teias, né, da devoção cega, da crença ali em algo que vai te dar um poder de salvação, algo nesse sentido. Né? Então é um homem empoderado, né, um ser humano empoderado de si, que age a partir das suas convicções, dos seus valores morais, que faz as suas escolhas. E aí a gente vai vir em Sartre com o existencialismo, né, focando mesmo no ser humano. O homem não é nada além do que faz de si mesmo. Uma máxima da filosofia de Sartre, que é um francês, é: não importa o que a vida faça com você, o que importa é o que você faz com isso. O que ele está querendo dizer é que eu não tenho nenhum controle do que está acontecendo na minha vida. Se alguém vai sofrer um acidente, se eu vou sofrer um acidente, se as coisas vão mudar, se as circunstâncias vão mudar, né? Eu não tenho controle sobre a vida. A vida acontece. Mas eu tenho controle sobre as minhas escolhas, sobre as minhas atitudes. Né? E é aqui que eu posso atuar. Então, não trabalha-se também com a ideia de uma crença, de uma esperança, de uma fé, né, em algo transcendente. É uma filosofia mais materialista, né, dentro de uma lógica materialista. E aí já filósofos, pensadores, né, professores bem contemporâneos, a gente tem Yuval Harari, que lança recentemente o livro Homo Deus, né, e o foco é nos avanços científicos e no poder do homem. Né? O homem no centro. O homem, aí ele traz um monte de pesquisas atuais, é um livro bastante interessante, onde ele mostra muitas pesquisas que trabalham aí com a ideia do retardar o envelhecimento, de uma possível não morte. Né? Muitos laboratórios investem bilhões e bilhões em pesquisas para retardar o envelhecimento e, quem sabe, um dia conseguir não morrer. Que o ser humano não morra mais de causas naturais. Que vai sofrer acidente, assassinatos, vão continuar acontecendo, ser humano, mas que a ciência trabalhe, o foco é esse. E esse foco ele é absolutamente desprovido de crença em Deus ou qualquer coisa metafísica ou sobrenatural. Esse foco é materialista mesmo, vamos entender como a matéria funciona e eu vou ser Deus. Daí o nome, Homo Deus, o homem no lugar de Deus. Uma filosofia já realmente bem contemporânea. E o sul-coreano Byung-Chul Han fala de uma existência econômica.
né? Fala da relação com as redes sociais, como o ser humano vive para trabalhar, né? Tem a sociedade do cansaço. A sociedade do cansaço é que o Zeitgeist, o espírito da época, ele nos cobra eficiência, né? Nos cobra que você mostre, né, que você está trabalhando e você tem que postar isso, e você tem que compartilhar e dizer, não, eu trabalho mais que você. Né? É uma ânsia, né, que gera um ciclo de frustrações, insatisfação, que fatalmente vai levar você ao cansaço e muito possivelmente à depressão e à perda do sentido, né? Porque isso, por si só, não cria sentido. Então a gente vive aí um impasse, né?